Pois muito bem. Depois de um pouco de atraso aí, nós já começamos aqui então, né? Tentando ajeitar aqui as coisas aqui. Deixa eu ficar mais tranquilo aqui. Muito bem. Eita. Tentar melhorar o máximo possível aqui para ver se está tudo certo. Muito bem. Um pouquinho atrasado, mas nós já iremos começar. Eu vou compartilhar aqui. Eu estou com o meu celularzinho aqui. Vou baixar o volume dele. Vou tirar o volume para o YouTube. E vou compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui nos lugares. Estou bem atrasado. E olha, hoje estamos aqui na sala. Hoje não tem barulho dos vizinhos. Saíram aí. Parece que tem uma festa na praça ali. Acho que eles foram para lá. Vamos, trem. Compartilha logo. Estou atrasado. Vamos. Compartilha. Status. E aqui também. Bom, pessoal, vou compartilhar aqui no status e tal. Vamos ver aí se vou esperar vocês chegarem. Eu acho que não sei se todo mundo vai vir. A gente compartilha aí por todo lado, né? A gente compartilha por todo lado, né? Não sabe se alguém vai querer me ver. Mas não tem problema também se não vierem, né? Tem vocês que estão aqui, vão ouvir. E vão criar aí algo bom, né? Essa luzinha aqui que está nos meus olhos está bem mais fraca do que a outra que eu colocava. Mas ainda está forte. Pois muito bem. Pelo menos o vídeo que eu fiz aí não fez muito sucesso, não, porque ninguém viu. Poucas pessoas olharam ele. Então, poucas pessoas vão comparecer aí também, né? Não é possível. Facebook. Não tem jeito para ele. Não. Vou deixar o Facebook desligado. E vamos ficar aqui, vamos ver o que vai fazer. A live não demorará muito. Tentaremos aí fazer a live em 1 hora, né? Em 1 hora, ou seja, agora é 7h36, ela está às 8h40 mais ou menos. É bem capaz que já esteja acabando, né? 8h40, 9 horas, por aí. Pelo horário que estamos começando. Tudo muito bem? Enquanto vocês vão chegando aí, eu vou começar aqui da manhã. A gente poder começar aqui. Então vamos. Eu acho que não deixei aberto aqui. O salmo que eu gosto de cantar no dia de hoje. Cantar, entre aspas, né? Laudes. Vamos tentar cantar aqui, né? Dois salmos, né? Que a gente. Não, são 3, né? Cadê o outro salmo? 3 salmos que a gente costuma cantar. Tentar cantar, né?
Senhor, escuta a minha oração, dá ouvidos à minha súplica. Em tua fidelidade, escuta-me na tua justiça. Não entres em juízo com teu servidor, pois vivente algum é justo diante de ti. O inimigo perscuta minha alma, esmagou no pó a minha vida. Relegou-me à treva como a antigos mortos. Desfalece em mim o meu espírito. Enche-se em meu peito o coração de espanto. Recordo os dias de outrora. Reflito em todos os teus atos. Pondero a obra de tuas mãos. Estendo as minhas mãos na tua direção. Minha alma diante de ti é como a terra sequiosa. Apressa-te, Senhor, em sustentar-me, pois meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, ou serei como os que baixam a cova. Faz-me sentir logo a tua graça, pois confio em ti. Faz-me conhecer o caminho em que devo caminhar, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti espero. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és tu, meu Deus. Que o teu Espírito de bondade me conduza por um caminho sem obstáculos. Por amor de ti, Senhor, conserva a minha vida. Tira na tua clemência a minha alma da angústia. Aniquila na tua bondade os meus inimigos. Destrói, sou teu servo, todos aqueles que me afligem. Muito bem. Isso aqui também eu tento cantar. Minha alma tem sede... Ah, esse aqui é outro diferente. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Peregrinarei feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvores e alegria da multidão jubilosa. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Envia a vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levam ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo.
vivo. Tem outro. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isso. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Esqueci de colocar meu crucifixo. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a face da terra. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A cruz sagrada se minha luz, que o dragão não seja o meu guia. Afasta-te, Satanás, não me aconselhes jamais coisas vãs. Tuas bebidas são maldades, beba tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois muito bem, com um pouco de atraso nós já chegamos aqui, ainda cantamos muitas coisas aqui para afugentar o inimigo. Mas nós estamos então aqui preparados para começar aqui então a live de hoje.
nós sabemos que estamos vivendo em tempos bem terríveis, né? E eu sempre falo isso aqui, são tempos terríveis. E não é nem por causa dos inimigos que estão em ação, é por causa da frieza das pessoas, né? De cada uma delas. Deixa eu dar uma... Parece que eu tomei todo. Não, tudo bem. Por causa das friezas das pessoas, né? Porque é necessário nós entendermos, né, que estamos em uma guerra, né? E essa guerra depende da nossa ação, do que nós vamos fazer, né? Nós somos soldados de Cristo. A partir do batismo, nós somos soldados de Cristo. E se não exercermos essa nossa função, né, seremos negligentes. Porque a partir do momento que você é católico, você tem a obrigação de defender a sua fé, seja lá você onde estiver, né? Eu não estou dizendo aqui fazer debates infundáveis, ou seja, não infundáveis, mas debates meio estranhos, né? Por exemplo, igual podcasts que o pessoal tem por aí. Pessoas vão para lá e vão discutindo, com pessoas que estão lá para tentar desafiar. Ninguém está ali querendo aprender nada. Estão ali querer disputando. Estão vivendo em uma disputa em que as pessoas querem disputar quem está certo, né? Eles não estão se preocupando com a salvação das almas. Eles não estão se preocupando em se salvar, em o que é necessário para a salvação, né? Então, é necessário que tenhamos esse cuidado, né? E as pessoas estão meio flutuando aí, estão meio assim nessa direção. Nossa catequese aqui, apesar de que, por exemplo, eu não digo assim, eu não sou nenhum doutor, né? Nós estamos aprendendo coisas pelos livros dos doutores, né? E nós passamos aquilo que nós compreendemos. E nós estamos aqui para fazer o que for da vontade de Deus, né? Então, né, não somos aquele, nossa, como ele é. Não, mas estamos aqui, estamos em ação, né? Nós temos que entender que estamos em ação. E nossa função aqui não é trazer ninguém aqui para ficar disputando nada com eles, assim, da questão igual o podcast, assim. Não, nós estamos aqui falando sobre os acontecimentos que nós aprendemos. Então, não cabe a nós abrir a cabeça de ninguém e colocar isso dentro, né? Né? Nós estamos aqui falando. Quem quiser nos ouvir, nos ouça, né? Igual que nos ouça, e não só. Quem quiser ouvir a palavra de Deus, ouça. Mas não é só ouvir. Ouvir, o significado de ouvir é colocar em prática. Colocar em prática tudo aqui. É colocar em prática todas essas coisas. Nada adianta você saber o que acontecerá no fim dos tempos se você não estiver preparado para isso, né? Ou seja, se você não quiser se preparar para isso, que é a primeira coisa que é pensar na obediência, né? Se livrar dos pecados, consertar a vida, viver em santidade, né? Porque se você não estiver vivendo em santidade, nada adianta teu terço, nada adianta nada adianta tua esmola, nada adianta. Tem que estar buscando isso, tem que estar na luta, né? Então não vamos falar muita coisa, não vamos atrasar muito, né? Então vamos ver aqui, quem me deu aqui boa noite. Salve Maria, então, e para todos vocês aí que estão nos acompanhando. Edna, Marilene, bom dia, ou seja, boa noite. Bastos Mendes, boa noite. E todas as pessoas que eu não estiver vendo aí, que eu não sei se tá aí, mas uma boa noite para vocês aí. Salve Maria, boíssima. Nós vamos começar hoje. Olha só como que tá, quando eu faço assim, é que o refletor tá bem aqui na frente. Tiverem alguma pergunta, que eu falei para vocês perguntarem lá no grupo, mas acho que vocês não têm nenhuma pergunta. Não que não tenha dúvidas, porque se até eu tenho dúvidas, vocês também devem ter. Mas talvez vocês não elaboraram nenhuma pergunta. Mas não tem problema não. Se quiserem perguntar e eu tiver condições de responder com isso que eu já temos aqui, com isso que eu já vi aqui, eu respondo. Senão, a gente vê de uma outra maneira. Porque o que eu vou falar hoje não está só aqui, nesses livros que eu estou aqui. Eu estou com livros aqui que eu não sei se vai dar tempo de ler. Estou com esse livro aqui que vocês também têm aí. Eu sei que vocês têm ele. Eu estou com ele aqui para pegar um pedacinho aqui. Estou com essa aqui, Bíblia também, não sei se vocês têm ela aí, mas é a Bíblia da Ave Maria, só para pegar um negócio que está aqui, que ela também eu levo para o serviço. Eu não deixei de usá-la, porque eu levo para o serviço. E lá eu mexo com ela lá. E estou com essa também aqui, que é a nossa Bíblia aqui de sempre, que é outra, né? A outra está lá dentro, e essa aqui é da Bastos. Também nós estamos aqui com a Catena Aura de São João. Catedral de São João e algo importantíssimo, estou com ela, Suma Teológica. Eu estou com a Suma Teológica aqui, volume 5. Se vocês estiverem com ela aí, volume 5,
quiserem abri-la, vocês que já têm, que eu sei que ainda tem, sei que a Marilene também tem, não sei se as outras pessoas têm, ou se vocês não pegaram aí na hora. Se vocês quiserem pegar agora, a Catena Áurea de São João, vocês vão pegá-la, e também vão pegar aqui a Suma Teológica, volume 5, e vão abrir ela na página, vou falar a página para vocês não ficar procurando muito, a página 404, ou seja, mas na verdade é 405, deixa eu ver, não, 404, não é 404, 401, pode abrir 401, depois nós vamos dando um segmento, para a gente ver se vou chegar até ali, que são muitas coisas, então vamos ver aí, né? Temos que começar. Primeiramente, nós temos que entender uma coisa, que eu deixei aqui aberto. Eu vou ler. Se eu conseguir ler aqui com os meus olhinhos. Será que é aqui mesmo? Não é aqui não. Como é que eu abri aqui? Nem é aqui. Assim, aqui é o outro ali. Não, aqui eu abri também aqui na ressurreição dos mortos. Ó, ressurreição dos mortos, que está aqui em 1 Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, mas no capítulo 15. Mas não é para abrir lá não, porque eu vou ler aqui dessa pequenininha aqui, que talvez eu não vou ler tudo aqui, vou ler só um pedaço. Então por isso que eu vou fechar aqui essa parte, e vou deixar aqui na parte que eu já tinha deixado, para a gente poder ler. E já a gente pega aqui. Então deixa eu ver qual que é o meu objetivo aqui. Começar primeiro pela Bíblia. Ó. Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, né? É interessante. Eu sei que é um assunto para uma outra live, mas você vê como que até na Bíblia protestante tem aqui, ó, Romanos, né? Quem que eles acham que eram esses romanos, né? Quem que os protestantes acham que eram esses romanos, né? Quem será que eles pensam que eram os romanos? Porque eles falam que a Igreja Católica não está na Bíblia, né? Eles falam que a Igreja Católica não está na Bíblia, né? Mas o que eles acham, né? A Igreja Católica ali de Roma, né? Se a Igreja Católica não está na Bíblia, o que é esses romanos aqui? É quem, hein? Quem será esse pessoal romano? Quem será essa Igreja de Roma? Hein, protestantes? Quem é essa Igreja de Roma, se não é a Igreja Católica? Se não é a Igreja dos Romanos ali, de Roma? É lógico, né? A Igreja Católica ela é universal, né? Então ela... Ou seja, a Igreja Católica está em todo lugar. Vamos lá no nosso objetivo aqui, né? Esse aqui é assunto para outro assunto. O nosso assunto que nós estamos aqui hoje é este. Bem sabeis em que tempos estamos. É já a hora de sair do sono. Porquanto agora está mais perto a nossa salvação que quando abraçamos a fé, né? A noite está quase passada e o dia aproxima-se. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Caminhemos como de dia, honestamente, não em glutonarias e na embriaguez, não em desonestidades e dissoluções, não em contendas e emulações, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Temos que nos revestir de nosso Senhor, temos que nos preparar, temos que estar sempre preparando jejuns, penitências, obediência ao Evangelho, obediência aos mandamentos da lei de Deus. Temos que viver deste jeito, viver em preparação o tempo todo, né? Viver em preparação o tempo todo. Essa aqui foi aberta para que vocês consigam compreender esse pedacinho, né? Que é necessário que a gente tenha esse entendimento, porque se a gente não se preparar, do que vamos adiantar que nós temos a certeza de que seremos ressuscitados, né?
Nós seremos ressuscitados. Está aqui todas as provas. Eu sei que muitos não acreditam, né, nisso, né? Mas está aqui tudo explicado. Né? E, por exemplo, e para essas coisas acontecerem, para que você não seja ressuscitado para a condenação, você tem que estar na luta. Você tem que estar sendo um verdadeiro católico. Né? E olha o que está acontecendo hoje em dia na Igreja Católica. Muitas coisas, muitas coisas. E a pior delas é o esfriamento das pessoas. A pior delas é o esfriamento das pessoas. É o esquecimento do pecado. É esquecer que, eu não estou pecando, isso aqui não é pecado. Né? Eu vou fazer isso aqui não é pecado. Isso aqui não é pecado. Tudo é isso. Né? Deus sabe meu coração, Deus está vendo meu coração, meu amigo. Deus está vendo seu coração, você não tem medo disso? Você não tem medo de que Deus esteja vendo o seu coração? Que as pessoas ao seu redor não sabem quem você é, mas Deus sabe. Deus sabe o que você está fazendo ali. Deus sabe que você está prometendo uma coisa e abrindo a boca para falar outra. Né? Então, tenhamos nosso cuidado com tudo isso. Né? Vamos aqui então. Como eu falei para vocês, vamos em partes. Eu sei que tem bastante coisinha, mas nós vamos chegar em cada tintim das coisas aqui. Não sei se vocês abriram aqui até na hora, mas se estiver aberto também, não estiver aberto também não tem problema. Só se vocês estiverem aberto aí. Se não estiver aberto, não tem problema. Página 401, que é aqui, ó, questão 75, da ressurreição. Isso aqui também tem uma boa para que vocês, né, que já tem aí, Edna Marilene, e a Bastos também que tá ali, né, pegar esse aqui, sentar aqui um pouco nessa mesinha e estudar um pouco aqui até na hora, né? Porque é necessário a gente se preparar. Eu sei, nós passamos a maior parte do nosso tempo, eu posso falar, nós passamos a maior parte do nosso tempo cochilando. Cochilando que eu digo assim, pensando em coisas que não tem nada a ver com a salvação, né? Nós passamos o dia inteirinho, né? Sem lutar. Né? Então, essas coisas são terríveis, né? Ó, vamos em partes aqui para a gente chegar no ponto. Ei, meus dedos, não tem como mostrar meus dedos, que meus dedos estão dedo de pedreiro. Vamos lá. Aqui está dizendo assim, né? Se haverá a ressurreição dos corpos. É o primeiro artigo. E aqui artigo 75 da ressurreição. Se haverá a ressurreição dos corpos. Né? Aqui é dito para nós, né? Essas partes aqui. Não vou ler as objeções. Eu já li todas as objeções aqui. E se a gente for ler de novo aqui, vai demorar muito mais. Não vou ler elas, mas vocês podem ler as objeções depois, né? Dar uma lida e ver as respostas, né? Que são muito importantes. Né? Eu vou ler direto aqui só a primeira objeção, que aqui em cima. Discute-se assim: parece que não haverá ressurreição dos corpos. Aqui diz, né? Essa parte. Essa aqui vamos dar continuidade aqui. Aqui vamos direto para a solução aqui. Conforme o que pensam sobre o fim último do homem, assim se diversifica as opiniões dos que admitem ou negam a ressurreição. Ora, o fim último que todos os homens naturalmente desejam é a felicidade. E esta, conforme ensina alguns, o homem pode consegui-la ainda nesta vida. Daí, não tem necessidade de admitir uma vida futura, onde o homem realizasse a sua perfeição última. Negavam por isso a ressurreição. Ora, esta opinião muito provavelmente a excluem as vicissitudes da forma, as enfermidades do corpo humano, a imperfeição e a impossibilidade da nossa ciência e da nossa virtude, porque tudo impede a perfeição da felicidade, como o demonstra Agostinho. Por isso,
outros ensinam que há uma vida futura, onde depois da morte só a alma viverá, e que esta vida basta a satisfazer o desejo natural que o homem tem da felicidade. Por isso, Porfírio, citando por Agostinho, dizia: a alma, para ser feliz, há de separar-se o mais possível do corpo, por onde esses tais não admitiam a ressurreição. Eles não admitiam a ressurreição. Desta opinião, porém, variam os fundamentos que lhe foram dados. Assim, para certos heréticos, todos os seres corpóreos vêm do primeiro, do princípio do mal, e os espirituais do princípio do bom. E então, necessariamente, a alma só degraria a sua perfeição quando desligada do corpo, o qual a separa do seu princípio, cuja participação só pode torná-la feliz. Por isso, todas as seitas dos heréticos, de acordo com as quais todos os seres corpóreos foram criados ou formados pelo diabo, negam a ressurreição do corpo. Ora, a felicidade deste fundamento já foi exposta no princípio, ou seja, lá no... Isso aqui é o nós não lemos, então está dizendo aqui, vamos continuar. Outros, porém, opinam que a natureza total do homem é só a alma, e de modo que esta usa do corpo como de um instrumento, ou como um nátua do seu navio, por onde, de acordo com esta opinião, só a beatificação da alma já basta para não ficar o homem frustrado do seu desejo natural de felicidade. Vamos continuar aqui. Portanto, nenhuma necessidade há de ressurreição, mas este fundamento o filósofo suficientemente o refuta, mostrando que a alma está unida ao corpo como a forma à matéria, por onde é claro que nesta vida o homem não podendo ser feliz e forçoso admitir-se a ressurreição. Olha que barulho. Só um pouco mais alto? Esses fogos não estão deixando eu entender nada. Estava esperando essas fogos, porque não tem como falar mais alto. É um tiroteio que está ali fora, são fogos de artifício. Olha só. Aqui para vocês verem. Olha como que desconcentra, né? Não pode desconcentrar. Por exemplo, vocês entendem o quanto é errôneo, né? Quanto é errôneo aqui? Mas que se for! O que nós chegamos aqui no ponto é dos espíritas, né? Na qual eles falam uma coisa tão maluca, né? Eles negam totalmente a ressurreição dos corpos no último dia. Como é? Então, por que eles... Por exemplo, se for crer na crença deles, né? Se for crer na crença deles, para onde vai as palavras de São Pedro, né? Eu não sei onde elas estão aqui, mas eu ia chegar nelas, mas... Todos os que se acham no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem os que ouvirem viverão. Ou seja, para onde vai? Como é que seria, vamos supor assim, se nós fôssemos, se tudo fosse igual, diz o Espiritismo, né? Que o corpo morreu, eu não sei, exatamente porque eu não estudei o Espiritismo. A única coisa que eu sei é que eles falam que tem essas coisas aí, que a pessoa se reencarna sempre, né? Está sempre se reencarnando. Então, se a pessoa está reencarnando, para onde vai o corpo dela? Por exemplo, a pessoa foi lá, morreu, aí pegaram o corpo dela aqui, choraram, enterraram lá o corpo dela, aí fizeram toda aquele cerimônia ali, pronto, ficou morto lá, o corpo está morto ali. Aí, vamos supor que seja igual eles estão falando.
Aí o corpo, aí a alma vai lá, fica lá, com Deus. Aí depois de um certo tempo, ela vai voltar, ela vai evoluir, ela volta em outro corpo, né? Aí essa mesma alma morre. Aí torna a enterrar de novo. Aí 2 corpos já, da mesma alma, no entendimento deles aí. Já tem 2 corpos na mesma alma, né? Aí se a pessoa vir lá, ficar indo e vindo, ia chegar a 10 corpos. Aí quando for ressuscitado os corpos, que nós sabemos que serão ressuscitados os corpos porque está aqui, né? E os corpos serão ressuscitados, né? E quando esses corpos serão ressuscitados, para onde essa alma vai? Para qual corpo? Qual dos 10 corpos que ela vai entrar para poder, vai se unir? Aí vai juntar todos aqueles 10 corpos e unir só em um só? Eu tô maluco ou o quê? Eu não estou entendendo, né? Não estou entendendo. Porque como é que eles fazem isso? Como é que eles pensam assim? Porque eles não leem o Evangelho? Eu não estou conseguindo compreender, né? Eu sei, por isso que eu digo, você que não crê na ressurreição dos corpos, você pensa igual essas pessoas. E pensa igual esses hereges que foram citados aqui, né? Que já foi refutado aqui, de certa maneira, né? Continuamos aqui para a gente ver. Eu não sei até onde vocês compreendem aí a ressurreição dos corpos, né? Estou só falando aqui, mas é uma live, né? Então, não sei se vocês, até onde vocês vão, a compreensão de vocês aí em relação a tudo isso, né? Mas vamos continuar aqui. O que nós estamos aqui para fazer, para definir de uma vez por todas, né? Isso aí. E se vocês têm alguém que vai dizer para vocês que os corpos não serão ressuscitados, você tem argumento para dizer, né? Porque eu passo por isso, né? Pessoas dizendo que é tudo espiritual, né? Que o corpo não será ressuscitado. E eu já disse, o corpo será ressuscitado, né? Ou seja, não será o mesmo corpo, não será o corpo igual ao que era antes, né? Será um corpo diferente, um corpo glorioso, né? Um corpo glorioso, né? Mas será ressuscitado o corpo, né? O corpo será ressuscitado, não ficará dentro da terra, ele sairá da terra, será revestido de carnes, né? Será novamente revestido de carnes e será revestido novamente, e eles serão. O Espírito entrará novamente no seu corpo e eles levantarão, né? Agora, não continuará o mesmo jeito. O corpo não será o mesmo. Não terá podridão, não terá dor, não terá sofrimento, né? O corpo será diferente, um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, na qual ele ressuscitou, né? Teremos continuidade. Aqui. Eu acho que eu passei muito para lá. Eu tô aqui. Eu pegar na carteira na hora só a gente tem que ficar esperto, senão a gente acaba passando por um ponto que a gente queria falar. Aqui a outra parte. Eu já pulei. Já foi o primeiro, você escute assim. E aqui já estou nas respostas. Eu estou procurando aqui. Vamos continuar. Aqui está. É o artigo 2 que eu estava procurando. É uma coisa aqui importante, ó. Se a ressurreição será de todos em geral, né? A ressurreição será de todos em geral? Não será. Vamos ver aqui. Vamos dar a continuidade aqui. Não será de exatamente assim, né? Vamos continuar aqui porque vocês vão ver. O segundo discute assim. Parece que a ressurreição não será de todos em geral. Só diz, será, mas não, né? Mas todos serão ressuscitados de uma... Vamos continuar aqui, que senão eu vou complicar aqui na hora de falar. Cadê? Aqui diz, eu acabei de ler para vocês aquela hora. Todos os que se acham no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, né? Logo, todos os mortos ressurgirão. Além disso, dizia ainda o apóstolo, todos certamente ressuscitarão, né? O apóstolo aqui no Coríntios 15 ali, depois que nós vamos lá dar uma lida. Essas aqui convém eu falar algumas respostas aqui para que vocês consigam compreender aqui, senão não vai ter jeito. Principalmente aqui da 5, que é muito importante esse aqui da 5. A objeção aqui da 5 é assim, ó, assim como renascemos pela graça de Cristo, assim pela sua graça ressurgiremos. Ora, os mortos no ventre, está aqui dizendo, os mortos no ventre
materno nunca poderão renascer, logo nem seguir, nem ressurgir, e assim nem todos ressurgirão. Aqui a resposta dessa está aqui na frente. Renascemos pela graça que Cristo nos dá, mas ressurgiremos pela graça que nos fez de assumir a nossa natureza, pois pela encarnação é que nós assemelhamos com Ele, pela natureza. Portanto, os mortos no ventre materno, embora não tenham renascido pelo recebimento da graça, contudo, ressurgirão pela conformidade da sua natureza, como a de Cristo, que obtiveram desde que alcançaram a perfeição da espécie humana. Ou seja, até as crianças que foram abortadas, né? Aqui, dizendo, crianças que morreram no ventre materno, né? Aqui é dito que até elas ressurgirão, até elas renascerão, né? Até as criancinhas renascerão nesse dia. Você sabe. Vamos ler o outro pedacinho aqui? Eu estou procurando aqui, mas é que eu não marquei também, né? Como que eu gosto de dizer aqui? As perguntas é assim, ó. Pois a Escritura, os ímpios não ressurgirão no juízo. Ora, a ressurreição da carne será no juízo universal. Logo, os ímpios de nenhum modo ressurgirão. Aqui a resposta que eu já dei aqui, né? Que é... Deixa eu ver se é essa aqui. Está aqui a primeira resposta. O lugar citado se refere à ressurreição espiritual, de que os espíritos não participarão do dia do julgamento das consciências, como expõe a glosa, ou se refere aos ímpios totalmente infiéis, que não ressurgirão para serem julgados, por já estarem julgados, né? Esses aqui na qual eu falo, né, não ressurgirão, eles serão ressuscitados, mas não ficarão ali, porque o corpo, todos eles serão ressuscitados, porque o corpo tem que unir a alma novamente, né, para ir para a condenação eterna, né, para ir para a condenação eterna. Então, isso aqui também se refere a isso, né, serão julgados e não serão julgados ali, mas serão diretamente condenados, né, serão diretamente condenados, mas com sua alma já, então eles não vão comparecer de certa maneira ali, para poder serem julgados dessa maneira, mas terão que comparecer ali de alguma forma, para depois serem condenados lá e pela eternidade, né? Vamos continuar aqui na categoria para a gente não se perder, ou aqui na Suma Teológica, para a gente não se perder mais, que eu estou com mais alguns detalhes aqui. Eu estou indo falando aqui, vocês não estão perguntando nada, eu estou seguindo aqui. E a dona Basta ali deitada no colchão ali. Olha, você vê a mulher carrega o colchão até pra cá pra fora. Mas eu tô prestando atenção, tô escrevendo. Não, eu tô vendo que você tá aí toda atenta escrevendo, mas eu tô falando aqui que a boa vida é tão grande que não procura pra até deitar. Em todo lugar que ela vai, ela quer deitar. Ó. Essa aqui não. Essa aqui não vou ler não, porque não tem necessidade. Mas se vocês quiserem ler depois, pode ler tudo aí. Eu só não vou ler porque vai ser muita coisa pra gente ficar falando. Você me deixa ver mais lições. Vamos continuar aqui onde eu quero chegar aqui, tá? Eu vou dar um tempinho aqui na catenária, depois eu volto pra ela aqui. Que é bem aqui, tá vendo? Daqui a pouco eu volto na catenária de novo. Vamos pegar aqui esse livrinho aqui. Essa parte aqui, que é necessária e importante, eu vou ler aqui também, eu vou até falar para vocês onde está aqui. Vocês podem procurar na outra Bíblia ali. Eu estou nessa pequenininha aqui, mas porque eu já deixei cada coisa separada aqui para mim não ficar folhando muito o livro na hora. Vamos ler aqui, vamos continuar aqui.
nossa ressurreição. Vamos ver aqui, peraí. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Aqui já é uma puxão de orelha, aqui. Mas ele mandou um negócio aí. Já é um puxão de orelha aqui para as pessoas que dizem, né, que não há ressurreição dos corpos, né, ressurreição dos mortos, que o corpo não ressuscitará. Por causa que aqui São Paulo já sabe que eles dizem isto, já iam dizer isto, né? Então, o que você falou? Mas ele mandou um negócio aí. Ela disse que está perdida. Você está falando sobre o quê? Que você está perdida na... Não se preocupe não, em pegar coisas não. Pode só... Não se preocupe em procurar páginas. Não se preocupe em procurar páginas não. Não tem problema. Fique tranquilo aí. A questão é sobre a ressurreição dos corpos, né? A ressurreição dos corpos. Então, se tem alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida sobre isso, né? Eu vou falando aqui, mas se você tiver alguma dúvida, né, aí você fala. Se não tem problema. Não precisa se preocupar em relação a encontrar páginas, essas coisas. Pode ficar só ouvindo aqui eu falar mesmo, que você vai encontrar aí depois. Se você for ficar procurando para encontrar, aí você vai ficar perdida mesmo. Mas vamos continuar aqui. Qualquer coisa que você se esclarecer aí, você me fala. O que nós estamos falando aqui sobre isso, né? Sobre a ressurreição dos corpos, né? Se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Dado que toda a fé cristã, né, todo o nosso crença, toda a base da fé cristã está nisto, na ressurreição. Né? Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E nós também ressuscitaremos no último dia, na qual está dito para nós. Né? Renasceremos. Né? Toda a nossa carne se revestirá, todo o nosso corpo se revestirá novamente de carne. E teremos que nos comparecer diante do trono de Deus novamente. Né? E tem mais coisas a dizer. Vamos continuar aqui. Espero que vocês estejam esclarecendo, sejam esclarecidos. Além disso, seria nos convencidos de ser falsas testemunhas de Deus, por termos dado testemunho contra Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, né? Se eu duvidar que que nosso corpo não será ressuscitado no último dia, é vã também dizer, ou seja, é certo também dizer que Cristo também não ressuscitou. Se a pessoa que não crê que o corpo será ressuscitado, ela também não crê que Cristo ressuscitou. Agora, se ela crê que Cristo ressuscitou dos mortos em corpo e alma, ela também tem que crer que nós também ressurgiremos no final, em corpo e alma. Né? O nosso corpo será revestido novamente de carnes, né? Dessas carnes. Mas não será a mesma coisa, nós sabemos que não será a mesma coisa, será glorioso, Deus nos transformará esta carne, né, semelhante ao corpo de Cristo, né, no último dia, na qual Cristo ressuscitou. Né? E vocês sabem, Cristo não ficou do mesmo jeito, ele ficou com um corpo glorioso, onde nenhuma parede o prendia. Né? Nós também não seremos presos, né, por paredes, no último dia da ressurreição, embora podemos ser tocados, né? Não seremos, uma parede não nos parará, por assim dizer, né? Vamos tentar ler o que você falou aqui, mesmo que essa luz aqui está no meu olho. Sim, eu coloco lá sim. Diminui um pouco a claridade, tem como. Então vamos, pode deixar, não dá nada não. Vamos continuar aqui.
essa parte que eu estou lendo aqui, não sei se vocês já notaram, mas depois eu coloco lá para vocês. Para vocês darem mais uma lida. Porque o ponto é, né, Cristo ressuscitou. Aqui, como diz aqui na carta, né, de São Paulo aos Coríntios, né, do capítulo 15. Cristo ressuscitou. E no último dia seremos ressuscitados. Né? E o nosso corpo ressuscitará. Não é algo... nós nos tornaremos corpos espirituais. Corpo glorioso. Né? Um corpo espiritual, um corpo glorioso. Né? Mas é um corpo. Teremos corpo. É um corpo. Não é algo que... Né? É um corpo. Então, o corpo que entrou na sepultura, ele sairá de lá. Não ficará. Né? Continuemos aqui até chegar no ponto que... Vamos continuar. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. Ainda estáis em vossos pecados. Ou seja, nós ainda estaremos em nossos pecados, se tudo isso não aconteceu. Né? Também estão perdidos os que morreram em Cristo, se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança. Em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. É certo. Né? É certo. Como é que eu não vou crer, né, em algo, né, que é a base da nossa fé? Mas não. Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias, Cristo em seguida, os que foram de Cristo na ocasião de sua vida. Depois virá o fim, quando entregar o reino de Deus ao Pai, depois de haver destruído todos principados, todas potestades e toda dominação, porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo, a derrota, será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Mas quando ele disser que tudo lhe está sujeito, claro é que se escuta aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho renderá homenagens àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Esse pedacinho aqui foi o que eu li, só para que você veja que está aqui no Evangelho, sobre todas essas coisas importantes que nós temos que dizer. Aqui nós continuaremos sobre aquilo que está ali. Vamos voltar aqui para a Catena Áurea, para a Suma Teológica, para a gente voltar para a Catena Áurea de novo. É importante. Pararemos aqui então, nessa parte da Catena Áurea, nós vamos parar aqui então na parte da Catena Áurea. Para que você não fique, se você tiver aí, Marilene, você está com a Catena Áurea aí? Se você estiver perdido aí nesse momento, você vai pegar a Catena Áurea agora aí, para você não ficar mais perdida. Você vai pegar a Catena Áurea aí agora e abrir ela na página 197, para você não se perder tanto. Porque agora, eu vou ver o horário aqui, 8h28. Então já tem bastante tempo que nós já estamos com a live. Mas eu acho que vai dar tempo a gente falar as coisinhas nas quais temos para falar aqui. Então nós vamos finalizar aqui, mesmo que a gente termine lá para as 9 horas, eu acho que não vai ter problema. Então se você já tiver pegado a Catena Áurea aí,
que nós vamos falar aqui agora, ó. Justamente sobre a página. Não sei se você está com a Suma Teológica, mas não precisa estar. Você estando com a Catenária na mão aí e abrindo ela na página 197, você já vai conseguir acompanhar aqui o que eu vou falar. Que tem a ver com esse momento aqui na qual eu citei aqui na Catena Áurea, né, na Suma Teológica. Olha só. Eu vou ler bastante coisa aqui. Que é questão aqui de quê? Uma página. É bastante coisa, mas eu digo é bastante coisa porque as letras são muito. Então são 2 páginas, né? 2 páginas. É essa aqui e essa aqui de trás. Não é tanto assim. Tá bom? Então, nós vamos ler esse pedacinho daqui de cima. Bem aqui no começo, ó. Do 27 ao 29 que está escrito aqui. Deu-lhe o poder de julgar porque é filho do homem. Não vos admireis disto, porque virá tempo em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que ouvirem os que tiverem feito obras boas sairão para a ressurreição da vida, mas os que tiverem feito obras más sairão ressuscitados para a condenação. Então, é a partir desse parto aqui, a partir desse ponto aqui, que nós vamos dar seguimento aqui às coisas aqui finais aqui. Vamos aqui então de Teofilacto aqui. O poder de dar a vida não somente deu o Pai ao Filho, mas igualmente o poder de julgar e deu-lhe o poder de julgar. São João Crisóstomo já diz assim para nós. Porque nosso Senhor nos lembra continuamente das noções de julgamento, ressurreição e vida, pois elas conduzem mais facilmente a fé espíritos os mais rebeldes, ou seja, pois ela conduza mais facilmente a fé espíritos os mais rebeldes, né? Ou seja, ele nos lembra dessas coisas, que há o julgamento da ressurreição e a Bíblia, essas coisas que ele nos lembra, que as pessoas que estão perdidas, né, elas têm que entender que elas serão julgadas. São 4, olha, será julgado, ou seja, é certo que morreremos, é certo que seremos julgados, é certo que iremos para o céu ou para o inferno, né? E saiba, no último dia é certo que seremos ressuscitados dos mortos, seremos ressuscitados, os corpos todos serão ressuscitados e introduzido novamente a alma em seu corpo, e esta alma irá para a condenação se estiver com as obras junto com o corpo, que não será glorioso, como diz aqui em algum lugar também nas Escrituras, que estará com vermes, né? O corpo que está em pecado será ressuscitado, mas não será um corpo podre, né? Mas será corpo, e será lançado no inferno, e lá haverá choro e ranger de dentes, né? Continuemos aqui. Se eu não colocar a mão aqui, eu me perco, ó. Já até me perdi. Quem está persuadido de que haverá de ressuscitar e pagar ao Filho de Deus a pena dos pecados que cometeu, de corrida e sem mais pensar, busca propiciar o juízo, porque o Filho do Homem, não vos admireis disso. Paulo de Samosata dispõe o texto de maneira diversa. Deu-lhe o poder de julgar, porque é filho do homem. Essa maneira de ler contraria toda a lógica. O Salvador, com efeito, não recebeu o poder de julgar porque era homem. Se assim fosse, todos os homens teriam recebido o mesmo poder. Ele, ao contrário, é juiz porque filho inefável de Deus. Ele é juiz porque é filho inefável de Deus. Isso, como se deve ler essa passagem. Não vos admireis de que ele é o filho do homem,
Um dos grandes obstáculos a impedir que os judeus que os judeus atinassem perfeitamente com seus ensinamentos e que cuidavam ser nosso Senhor um homem comum, ao passo que a doutrina que profetizava era muito superior à dos homens e à dos anjos, porque divina. Superando tal dificuldade, diz-lhes: não vos admireis de que ele é o Filho do Homem, e o explica, porque virá tempo em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a sua voz, e porque não lhes disse: não vos admireis de que ele é o Filho do Homem, porque é ao mesmo tempo o Filho de Deus. Ora, ele estava a falar da ressurreição como obra de Deus, por excelência, e deixa de os ouvintes extraírem daí que era Deus e Filho de Deus. Com efeito, na dinâmica do raciocínio, quando as proposições assemelhada afasta a verdade que deveria ser estabelecida e dispensável anunciar a conclusão, é para que o triunfo se faça ainda mais brilhante, que deixa os impurgantes tirarem por si todas as consequências. Mas acima, quando nosso Senhor fala da ressurreição de Lázaro, não mencionou julgamento algum, porque Lázaro não ressuscitou para ser julgado, quanto, porém, fala da ressurreição geral. Sempre faz menção da condenação vindoura. Aqui, para dar um tempinho aqui, a ressurreição de Lázaro, aqui, quando fala da ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Lázaro não é a ressurreição igual será a ressurreição dos fim dos tempos, né? Lázaro não ressuscitou para ser julgado naquele momento, né? Mas com o passar do tempo, morreria, né? Por quê? Porque ele ressuscitou, né? Mas morreria novamente. Não foi uma ressurreição que Lázaro ressuscitou. Não, mas aí ele continuou a vida, né? Ali não foi uma ressurreição e depois ele foi para o céu. Não, né? Você sabe, Deus ressuscitou Lázaro, chamou ele e ele veio para fora. Então continuou com eles ali, igual todas as outras ressurreições, né? Não é igual essa dos fins dos tempos, né? Essa do último dia, né? Ou seja, Lázaro ressuscitou, ou seja, Deus ressuscitou Lázaro, né? Ali, nosso Jesus Cristo disse: venha para fora, ele veio. Então, ali não foi para ser julgado, né? Mas para continuar a vida. Mas certamente ele morreria e se ressuscitaria no último dia e seria, né, julgado como todos nós. Onde nós paramos aqui? E os que tiverem feito obras boas sairão para a ressurreição da vida, mas os que tiverem feito obras más sairão ressuscitados para a condenação. Anteriormente dissera: quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, tem a vida eterna e não incorre a sentença da condenação. Todavia, para não dar a entender que a fé basta para a salvação, acresce que se faz também necessário boas obras. Os que tiverem feito boas obras sairão para a ressurreição da vida, mas os que tiverem feito más obras serão condenados. Santo Agostinho já nos diz assim: enquanto estava
o Verbo no princípio junto de Deus, o Pai deu-lhe o ter a vida em si mesmo. Quando, porém, se fez carne no seio da Virgem Maria, e fazendo-se homem, fez-se filho do homem, recebendo, porém, o poder de julgar, que exercerá no fim dos tempos, quando terá lugar a ressurreição dos corpos. Deus, pois, ressuscita as almas por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, e os corpos através do mesmo Jesus Cristo, Filho do homem, pelo que ajunta, porque é filho do homem, ou seja, enquanto filho de Deus, este poder sempre foi seu. Santo Agostinho continua. E sob a forma humana que Jesus Cristo virá a julgar os homens, na forma que foi julgado, nesta julgará o que estava sob imundice. Esse é quem assentar-se-á a julgar. Aquele que foi falsamente acusado condenará os verdadeiros culpados. Sairá de espera que os réus ouvissem, visto a juiz, como, porém, o julgamento estende-se a tantos aos bons quanto aos maus, convém que se manifeste sobre a forma de servo e que reserve exclusivamente os bons à visão da natureza divina. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, aqui, Santo Agostinho nos diz aqui, muito importante, que nosso Jesus Cristo, quando ele vier, com toda a sua glória, com todo o seu poder, né, virá no mesmo corpo que ele esteve aqui, né, reservando assim a visão de Deus, né, somente para aqueles que forem salvos, né. Aos que serão condenados ao inferno, não verão ele como forma de Deus, né? Verão ele como a forma de homem, né? Na qual ele veio, né? E Santo Agostinho já nos diz aqui, com essa forma, quando ele vier, né? na sua vinda para ali. E a mesma coisa quando ele comparece, quando a pessoa morre, né? No julgamento particular, a pessoa ali, ele vai julgar a pessoa como ele aparece para a pessoa ali, na sua visão humana, né? Do seu corpo, na sua visão humana. Um barulho? Na sua visão humana, né? Na visão humana de Cristo, quando ele, assim, nesse corpo que ele veio, né? E não no corpo divino, na qual ele reserva aqui, como disse Santo Agostinho, somente para os bem-aventurados. Santo Agostinho ainda continua. Nenhum entre aqueles que fundaram algumas falsas seitas, vou consertar aqui meu pegar que está meio ruim de pegar aqui. Nenhum entre aqueles que fundaram alguma falsa seita religiosa pode negar a ressurreição da alma. Muito, porém, rejeitam a ressurreição da carne como falsa. A estes, o que lhes poderíamos redaguir? Senhor Jesus, se tu não tivesses nos ensinado a verdade, pois, para firmar-lhe a fé que diz, não vos admireis, ou seja, não vos admireis de que Deus entregou ao Filho do Homem o poder de julgar, já que vem a hora, etc. Aqui não cresce e já chegou, porque a hora só chegará quando do fim dos tempos. Não te admires de que diga, convém que os homens sejam julgados por um homem. Quais homens? Não somente os que foram encontrados vivos, porque virá tempo em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ou seja, os corpos todos ressurgirão, né? Aqui Santo Agostinho continua.
Que pode haver de mais evidente? São os corpos e não as almas que repousam nos sepulcros. Quando mais acima, dizia Nosso Senhor, vem a hora, ajuntando, e já chegou, prosseguia deste teor, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Com efeito, não disse todos os mortos, pois falava dos iníquos, e dentre estes nem todos seguem o Evangelho. No fim dos tempos, contudo, todos os que estiverem nos sepulcros sairão ao ouvir-lhe a voz, e todavia não acresce Nosso Senhor, e virão como antes, porque falava de bem-aventurança da vida eterna, que não será dada a todos que saírem dos túmulos. Recebeste o poder de julgar, porque és o Filho do Homem. Os corpos ressuscitarão de pronto, mas como se dará? Eis o que responde-nos os que fizeram o bem. Os que fizeram o bem deixarão o túmulo para a ressurreição e a vida, isto é, para viver entre os anjos de Deus. Os que fizerem o mal para a ressurreição do julgamento, que aqui significa a condenação. Bom, até aqui nós ficamos aqui por esse momento aqui, né? Então chegaremos aqui nesse ponto. Então nós já iremos ali na catenaura novamente para a gente chegar no ponto final aqui de tudo. Para falar. Ele me mandou mensagem aí. Mandou? Sim, não. Serão, né? Serão, mas todos serão no mesmo momento ali julgados, né? Como está tudo escrito aqui. Vamos voltar aqui. Os corpos ressuscitarão de pronto, mas como se dará? Eis o que responde-nos. Os que fizerem o bem deixarão o túmulo para a ressurreição e a vida, isto é, para viver entre os anjos de Deus. Os que fizeram o mal para a ressurreição dos justos, que... Não é aqui que eu queria ler. Essa parte que você perguntou, eu tinha falado ela aqui mais para cima. Vamos conversar com ele de novo aqui. Aqui não acresce e já chegou, porque a hora só chegará quando o quando o fim dos tempos. Não te dormires de que diga, convém que os homens sejam julgados por um homem. Quais homens? Não somente os que forem condenados vivos, porque viverá tempos em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a sua voz. Que pode... Não, aqui é isso mesmo. Não adianta eu ficar tornando ler de tudo de novo aqui, não. Sobre os vivos, na qual você está perguntando, acontecerá a mesma coisa. No final dos tempos, né, na vinda deles, que estão no final do tempo, serão todo mundo julgados do mesmo jeito. Né? Os que estão vivos também estarão ali junto com eles, que ressuscitaram, né, e serão enviados. No momento, eu não tenho encontrado aqui sobre essa parte aí, não. Convém que os homens sejam julgados por um homem. Aqui, vamos lá. Que pode haver de mais evidente? São os corpos e não as almas que repousam nos sepulcros. Quanto mais acima, dizia Nosso Senhor, vem a hora, ajuntando e já chegou. Prosseguia este teor.
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Com efeito, não disse todos os mortos, pois aí falava dos iníquos, e dentre esses nem todos seguem o Evangelho. No fim dos tempos, contudo, todos os que estiverem no sepulcro sairão ao ouvir-lhe a voz, e todavia não acresce nosso Senhor, e viverão. Como antes, porque falava da bem-aventurança da vida eterna, que não será dada a todos os que saírem dos túmulos. Recebe o poder de julgar. Não, é isso mesmo, não tem outra. Aqui ele fala, julgará os vivos e os mortos. Né? Por exemplo, mesmo ainda vivos, são considerados vivos e mortos. Né? Igual nós já falamos antes. Né? Vivos e mortos são que creram e que não creram. Né? Vivos que estão na graça, mortos que estão no pecado mortal. Né? Se no final dos tempos estiverem pessoas em pecado mortal, como que acontecerá? Né? Só Deus sabe naquele momento. Mas o que nós temos aqui é que se todos que estiverem ali na graça de Deus, na última batalha ali, né? Eles estarão ali juntos. E quando houver a ressurreição, todos comparecerão diante de Deus. Todos, né? Todos os que estiverem ali compareceremos. Todos nós. Os que foram ressuscitados, né? E os que foram ressuscitados em Cristo, e os que estiveram aqui vivos em Cristo, todos estarão no mesmo lugar. Né? Todos estaremos no mesmo local. Né? Podemos encontrar mais detalhes sobre isso mais para frente. Né? Mas como eu separei aqui mais sobre coisas sobre os mortos, eu não consigo encontrar aqui tão rapidamente para poder falar. Mas vamos continuar aqui. Para a gente ver. O que é certo sobre essa pergunta sua aí, é que eu, aqui, ó. Eita, um negócio me atrapalhou aqui, peraí. Os que tiverem vivos vão ser arrebatados? Sim. Digo, os justos. Sim. É isso que eu estou dizendo. Mas primeiro vai haver o julgamento, entendeu? Vai haver aquela reunião ali, né? Não vai ter jeito. E uns serão lançados lá e outros cá, né? Então, uns irão para Deus e outros para o inferno, para a condenação eterna, né? Os justos, mesmo que eles estão vivos. Mas se tiver pessoas em pecado mortal, ou tiver injustos aqui ainda vivos, né? Eles serão condenados e mandados para a condenação eterna. Serão dessa forma. Será dessa forma e tem muito assunto, né? Muito assunto para isso. Uma coisa importante, não sei se vocês têm esse livro aqui. Ó, não sei se vocês têm esse livro aí, mas se tiverem, ele também é muito bom vocês lerem. Tem uma parte aqui, ó. Deixa eu deixar aberto aqui. Se deixar aberto aqui uma partezinha para a gente ler aqui também. Mas depois vocês podem ler inteirinho ele aqui, que ele é muito, muito bom para vocês aprenderem muita coisa. Esse livro aqui, até Santa Teresinha estudou ele. Vocês podem começar a ler aqui sobre o nosso assunto de hoje. Vocês podem pegar aqui, ó, a ressurreição dos corpos e o julgamento universal. Está na página 75. Aqui na página 75 você já pula aqui para 76 e vai, entendeu? Tem bastante explicações muito importantes aqui também que dá para... Porque não dá para a gente fazer hoje, né? Porque senão vai muito, muito além. Isso, então depois dá uma observada. Nós vamos chegar nele agora. Então eu preciso fechar a catenáurea aqui agora, que agora nós vamos voltar aqui para a Suma Teológica, para a gente chegar aqui no ponto, ó. Um ponto importante aqui da Catena Áurea. Vamos ver se eu consigo chegar nele aqui. Não é essa parte. É aqui. É isto. Vamos aqui. Primeiro aqui, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler aqui uma parte importante aqui. Ó. Tem duas perguntas aqui, que é importante para nós aqui.
Marilene. Olha, mas por exemplo, é um livro que nós temos aqui, ó, do fim do mundo, dos sinais que o precederão. Dos sinais que o precederão. É um livro que é dito aqui, que até Santa Teresinha leu esse livro. Está até a foto dela aqui atrás. Santa Teresinha do Menino Jesus, em História de uma Alma. Ela disse que leu esse livro. Mas, se não quiser comprar também, não tem muita... Né? Já basta tanto livro que você... Mas caso você quiser comprar, não vou dizer que é um livro ruim, não. É um livro bom. Eu li ele quase todo, na verdade. Deu uma parada por causa que eu me interessei em outros livros, como você sabe, a gente acaba dando uma parada. Mas nas partes mais importantes dele eu li. Bastante coisa importante, eu li até metade. Já pegaremos ele ali. Ó, o que eu estou falando? Se a ressurreição de Cristo é a causa da nossa ressurreição, que é o que eu estou dizendo aqui, e se o som da trombeta será a causa da nossa ressurreição, é duas perguntas que praticamente estão a mesma coisa. Então, por isso que eu não vou ler uma coisa aqui, né? E depois vocês lerem aí. O som da trombeta o quê? Hã? O som da trombeta o quê? Se o som da trombeta será a causa da nossa ressurreição? Essas duas perguntas eu vou ler só aqui, porque já tem aqui na solução dessa outra, já tem tudo. Então eu vou continuar aqui. A causa há de certo modo julgar-se com efeito, porque o motor e o movido, a obra e o operário devem existir simultaneamente, como o ensina Aristóteles. Ora, Cristo ressurrecto é a causa unívoca da nossa ressurreição, por onde, depois de ter ressurgido, Cristo fará sentir a sua ação na ressurreição dos corpos, por algum sinal material, e esse, na opinião de certos, será literalmente a voz de Cristo ordenando a ressurreição. Quando, por efeito, ao mar e ao vento, e logo se seguiu uma grande bonança. Mas outros são de opinião que esse sinal não será outro senão a aparição mesma e manifesta do Filho de Deus ao mundo, da qual diz o Evangelho, do modo que um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser quando a vida do Filho do Homem se apelam nas Escrituras, palavras de Gregório. O som da trombeta não é mais do que a manifestação do Filho com juízo do universo. E neste sentido, a aparição mesma do Filho se chama voz de Deus, porque toda a natureza se apresentará em lhe obedecer à manifestação, como a uma ordem ocorrendo para a ressurreição dos corpos humanos. Por isso, o apóstolo diz que virá com mandato. Daí o nome de voz, dada a sua aparição por ter o poder de uma ordem. E essa voz, qualquer que ela seja, noutros lugares da Escritura, se chama clamor. Como que o pregoeiro que convoca o juízo, ou ainda som da turba, quer por ser ouvido de todos, como explica o mestre, ou pela semelhança com o uso
que se faz na trombeta do Antigo Testamento, pois convocavam para as assembleias, tocavam a reunir nos combates e convidavam para as festas ao som da trombeta, da trompa. Ora, os ressurrectos serão ouvidos para a grande assembleia, serão convocados para a grande assembleia do juízo e para o combate no qual todo o universo pelejará contra os insensatos, e também a festa da eterna solenidade. Uma coisa importante, a aparição de Cristo, né? O que é dito por Santo Tomás de Aquino, né? Quando Cristo ressurgir, os corpos, os mortos já se ressuscitarão, né? Todos os mortos ressuscitarão lá do sepulcro, né? E há insensatos que até zombam disto, né? Quando você diz que os corpos vão ressurgir, é lógico que vai, né? É lógico que todos os corpos ressurgirão, né? Mas dá para você ver como é interessante. Em algum lugar do Evangelho, não está em algum lugar aqui, acho que essa passagem que eu vou te falar, você já ouviu ela, né? Que quando Cristo estava lá na cruz, né, que todo o tremor de terra balançou, não está escrito que corpos ressurgiram? Não está escrito que os justos que viviam naquele tempo ressuscitaram e voltaram para suas casas, né? Só que essa ressurreição desses não é a mesma desta, né? Ali eles ressuscitaram, né? Estavam ali os justos, quando Cristo veio a morrer na cruz e deu todo aquele tremor, aconteceu que muitos justos ressuscitaram naquele tempo, né? Mas não foram essa ressurreição aqui na qual eles foram levados para o céu. É uma ressurreição que eles voltaram para suas casas, mas com o tempo, né, a velhice ou, né, voltaram a morrer, né? Foram ressurreições que voltaram a morrer, né? Então é o que eu digo, né? E essa manifestação de Cristo novamente ressuscitará os corpos novamente, né, que estarão nos sepulcros. Aí eu digo, por que a pessoa pensa que não há ressurreição, porque os mortos não voltam à vida, sendo que no próprio Evangelho diz que quando Cristo foi morto na cruz, né, tremor de terra aconteceu e as pessoas ressuscitaram, né? E aqueles justos ressuscitaram. No Evangelho, na Bíblia deles, não tem escrito isso, né? São momentos terríveis, né? Digamos, continuemos aqui. Para a gente chegar aqui agora, nessa parte, nós vamos falar como que será essa ressurreição, né, dos corpos, né? Então nós vamos chegar ali e vamos aqui citar Ezequiel aqui, que está aqui. Nós vamos citar Ezequiel. Mas se você quiser Ezequiel, eu não falei a página que está Ezequiel aqui na Bíblia, mas você pode ir lá ler até o livro de Ezequiel inteiro, que é muito, muito bonito, né? Aqui está escrito aqui. Não é isso que eu quero ler. Aqui você pode continuar depois. O tempo e do modo da ressurreição. Tem muita coisa, muita conversa aqui para a gente pode conversar muito, né? Mas vamos nos contentar aqui com essa parte aqui, ó. Se de algum modo os anjos contribuirão para a ressurreição, né? Os anjos vão contribuir para a ressurreição, né? Vamos aprender isso aqui. Conforme diz Santo Agostinho, assim como os corpos mais grosseiros e inferiores são convocados numa certa ordem pelos mais súbitos e potentes, assim todos os corpos são governados por Deus, mediante os seres vivos dotados de razão, com que também está de acordo Gregório, porque isto em todas as suas obras materiais, Deus se serve do ministério dos anjos. Ou seja, Deus se serve do ministério dos anjos. Os anjos estão lá para servir a Deus nessas coisas, né? Então, quando você vê coisas acontecendo aqui na Terra, são os anjos que fazem tudo isso, né? Uma planta quando cresce,
o anjo que está condenando, que está coordenando aquilo ali, né? É uma planta que está crescendo ali, é o anjo, não é essa tal de mãe terra aí que até o Prevost agora está fazendo celebração para ela, né? Não, esquece esse negócio aí, né? Tudo isso aí são obras dos anjos. Se eles querem honrar alguém sobre a criação, né? Se eles querem honrar alguém sobre a criação, eles têm que honrar a Deus, né? E aos anjos de Deus, né? Não essa mãe terra, a Gaia, Pachamama, na qual eles querem exaltar aí, disfarçando essas ações aí dessa nova celebração, né? E eu digo para vocês, que povo cego é esse que não consegue enxergar essas coisas? Que não consegue ver isso, né? Onde é que estão todas essas pessoas? Cadê meu Deus do céu, pessoas, pelo amor de Deus, sai desse lugar aí não pertence aos filhos de Deus, né? Cuidado com essa igreja de Judas, cuidado, né? Então, os anjos de Deus, eles controlam tudo, né? Eles cuidam de tudo, cuidam das plantas, cuidam dos animais e cuidam de tudo. Aí agora você diz, mas o homem não pode. O homem pode se servir da natureza. O homem pode se servir das coisas da natureza. Por quê? Porque foi criado para o homem, né? As coisas na natureza foram para o homem alcançar o seu fim último, que é Deus, né? E a natureza foi criada por Deus para auxiliar o homem, para ajudar o homem no seu trajeto de servi-lo, né? Então, o homem pode usar a natureza, né, como alimento, como as coisas para ele, né? Pode plantar, pode colher, pode fazer todas as coisas que são necessárias, né? Então, é loucura querer colocar a natureza acima do homem. As plantas, os animais não podem ficar acima do homem. Não pode ficar acima do homem. O homem não tem que dobrar o seu joelho. O homem não pode dobrar o seu corpo, não pode inclinar-se para as coisas criadas. O homem não pode, ou seja, a natureza não pode ser senhor do homem. O homem tem que ser senhor dela, né? Porque ela foi criada para ajudar o homem a chegar a Deus, né? E não o homem ter que se fazer, como que eu posso dizer, que esteja pecando porque está cortando uma árvore ali para poder fazer uma casa, fazer não sei o quê. Eu quero limpar um terreno para construir uma casa ali. Então, por que é pecado agora eu cortar uma árvore para poder construir uma casa? Então quer dizer que foi pecado Noé cortar todo um monte de árvore para poder fazer uma arca, né? Deus diz para ele para cortar as árvores e fazer uma árvore, fazer acabei de falar, uma arca. Como que as pessoas usam da natureza para poder levar a sua vida, né? Para o seu temporal aqui. É necessário. Isso não existe esse negócio de mãe terra, povo. Larga de loucura, não existe esse negócio de mãe terra, né? Não existe, isso é só uma loucura aqui da cabeça de vocês, né? Isso é uma loucura, né? Então não existe esse negócio. Os anjos cuidam de tudo. Deus se serve dos anjos para coordenar as coisas, para coordenar as coisas, para fazer com que uma planta cresça, para fazer que um animal viva, para fazer que a vida, uma formiguinha, tenha aquela inteligência de fazer as coisas, que um passarinho tem a inteligência de juntar duas folhas e costurar. Um passarinho tem a inteligência de levantar um ninho de baixo assim, fazer uma cabana e fazer um lugar secreto para ele ficar e outro para a cobra chegar e não encontrá-lo. Como que essa inteligência veio de quê? De Deus, criatura. Não veio de outra pessoa, a não ser, não veio de outro lugar, a não ser de Deus, né? E quem comanda tudo isso, quem controla todas essas coisas, são os anjos de Deus, porque Deus fez com que, diz para eles todos fazerem isso, né? Deus se serve deles, né? Para que eles façam todas essas coisas. São os anjos de Deus que comandam todas essas coisas, não essa mãe terra que vocês estão falando aí. Que loucura! Olha, continuemos aqui. Ora, a ressurreição implica duas coisas. A ressurreição das cinzas. Vamos voltar aqui porque eu estou lendo assim, inclinado, não consigo ler direito. Ora, a ressurreição implica duas coisas. A reunião das cinzas incernente a transformação do corpo. Reunião das cinzas, na qual aqui
é que tudo vira cinzas, você sabe, né? Quando cinzas no código, vira poeira, cinza, poeira. Quando não que está dizendo cinza aqui sobre cremação, não, esquece isso. Isso aqui está dizendo sobre quando o corpo está ali, né? Ele vai virando aquele pó, vai passando, então fica só o esqueleto, né? Fica só o esqueleto, né? O esqueleto fica ali. Aí, mas só que aquelas cinzinhas vão ser revestidas novamente no esqueleto e tal, e assim vai. Vamos continuar aqui. Como certamente a transformação dos corpos. E a preparação que as deve tornar próprias a reconstrução do corpo humano. Ou seja, a reunião das cinzas, né, para reconstruir o corpo humano, por onde na ressurreição Deus se servirá do ministério dos anjos para a construção destes fins. Ou seja, todo o seu corpo será revestido de carnes novamente, né? E tudo que é do seu corpo será novamente colocado nele. Não coisas que você foi pegando por aí, né? Ou seja, acontecer qualquer coisa, algum tipo de... Não. Tem moléculas, tem coisas no seu corpo que não é do seu corpo, né? Tem coisas que vai pegando, vai vindo aí e vai encostando em você, né? Isso não significa que é do seu corpo, mas tudo que for do seu corpo, né, será novamente colocado no seu corpo novamente. Tudo aquilo que te faz homem, né? Te faz mulher, te faz homem, que eu digo em geral, né? Tudo que faz em geral. Em geral que eu digo natureza humana. Tudo que te faz um homem, né, será colocado novamente no seu corpo, né? Aqui no último dia. Vamos continuar aqui para você ver. E Deus se servirá dos anjos para isso, né? Aí você vai lá, mas como é que o anjo vai fazer isso? Meu filho, o anjo está do seu lado aí o tempo todo. É o seu anjo da guarda que vai reunir todos os seus pedacinhos, todos os seus pozinhos de poeira que está aí. Você ficou ali, aquele pozinho foi levantado para longe, jogado, sei lá onde foi. Qualquer grãozinho do seu ser será colocado novamente em você, né? Será colocado novamente em você de novo ali. Tudo será revestido novamente, né? Não importa se você é bom ou mal, né? Vai ser ressuscitado novamente, né? E vai ser condenado se fez más obras, mas será com um corpo glorioso se fez boas obras, né? Se esteve na obediência de Deus, se obedeceu verdadeiramente o Evangelho, se viveu verdadeiramente o Evangelho e obedeceu os mandamentos da lei de Deus, né? Continuando aqui para a gente chegar quase no finalzinho já. E a alma, porém, como criada imediatamente por Deus, também será de novo imediatamente unida por Deus ao corpo. Isso é o doutor angélico que está nos dizendo, né? Isso não é a palavra que está da boca do Ramon, né? Aqui é um doutor da igreja que nos explica o próprio Evangelho, né? Dizendo que Deus se servirá dos anjos para reunir o corpo, para fazer novamente o corpo, né? Para fazer novamente esse corpo aqui. Por quê? Porque o anjo da guarda, ele está com você, ele sabe onde está cada pedacinho seu. Então, o anjo da guarda vai reunir tudo o que é seu e colocará novamente no seu corpo. Mas a alma, ele não fará isto. Quem fará isto é Deus, né? Colocará novamente a alma no teu corpo. É Deus que fará isso, não os anjos. Os anjos reunirá o corpo. Os anjos farão isso, colocará novamente o corpo. Ou seja, porque toda a natureza aqui é comandada pelos anjos, né? Tudo que é natureza, os anjos comandam, por isso que eu estou dizendo, né? Sobre as plantas que crescem, é tudo comando dos anjos. Sobre a chuva que cai, é comando dos anjos, né? Tudo é comandado pelos anjos. Com tudo que se diz aqui da natureza nossa, que nós vivemos, nós e todo o resto, né? Imediatamente do corpo, o seu corpo. Sem nenhuma intervenção dos anjos. Ou seja, vamos voltar aqui para você ler. A alma, porém, como criada imediatamente por Deus, também será de novo imediatamente unida por Deus ao corpo, sem nenhuma intervenção dos anjos. Semelhantemente, Deus dará ao corpo a glória sem o ministério angélico, assim como também glorificará imediatamente a alma. Ora,
E esse ministério angélico o chama voz, segundo uma versão referida pelos mestres. Vamos supor aqui. Deus, até o corpo glorioso, Deus nos dará, né? Sem o ministério angélico, sem necessitar, né? Ele nos dará, né? É Deus que nos fará, terá o corpo glorioso, né? Isso é obra de Deus, né? Tanto que também é obra, os anjos, como o exército, também é obra de Deus, mas o que eu digo que, aqui como é dito, né? Sem o corpo, que será revestido novamente da alma, sem intervenção dos anjos. E ele diz, semelhantemente, Deus dará ao corpo a glória sem o ministério angélico, assim como também glorifica imediatamente a alma, né? Sem a ajuda do ministério angélico, né? O anjo, aqui fica entendido, eu vou fechar aqui a Suma Teológica, porque eu vou pegar um livrinho ali só para a gente finalizar. Como diz, por exemplo, o anjo, ele reunirá o corpo, né? E Deus introduzirá a alma e o glorificará, o corpo, né? Nesse último dia. Assim que acontecerá. Essa será a ação. O anjo procurará todo pedacinho seu e reunirá, né? Chegará aqui. E Deus o glorificará aquele corpo e colocará naquele corpo novamente a alma e o transformará em um corpo glorioso, né? Mas primeiro o corpo vai ser ressuscitado, o anjo vai, entendeu? Não é algo que vai direto para o espiritual. É algo que primeiro passa pela reconstrução do corpo. Depois Deus glorifica, né? Depois Deus transforma aquele corpo em um corpo espiritual, em um corpo ali, né? Mas é um corpo, né? Então é um corpo que será tirado. Aquele corpo que foi enterrado, ele não se perderá. Terá que ser ressuscitado. Nada ficará debaixo da terra. Nada, né? Vamos voltar aqui para a gente chegar no finalzinho, né? Essa parte aqui, vocês podem encontrar no livro aí. Se você quiser já abrir direto, eu não sei se você está aí, porque talvez seu livro seja difícil. Essa parte que eu estou aqui é na página 89, 88, 89. Mas você pode pegá-la lá do começo. Pode pegar lá do começo, onde eu falei. Aquela hora lá que eu não sei mais onde é que está aqui. Você pode pegar do começo, aqui que é da página 75. Mas eu vou falar aqui um pedaço aqui bem grande também, não é tão pequeno assim, como eu falei, mas é um pedacinho grande aqui, mas dá pra gente fazer isso aqui. Eu não sei que hora que é, mas... Já é 9h16, meu Deus, eu acho que tá cedo. Meu ruim, se eu deixar isso pra depois, vai ficar ruim pra nós, né? Não vou falar tudo então, vou falar só um pedaço aqui. Concluamos então exposição sobre o dogma da ressurreição. Concluamos então exposição sobre o dogma da ressurreição, retraçado sua magnificência e sublimidade. A ressurreição será um espetáculo importante e glorioso, que ultrapassará todos aqueles de que a terra já foi palco, ao ponto de explicar até mesmo a solenidade da primeira criação. A tempo de eclipsar até mesmo a solenidade da primeira criação. A mais bela descrição que foi deixada é a do profeta Ezequiel, na qual eu disse para vocês podem ler no livro de Ezequiel, né? No livro de Ezequiel lá, e dar uma lida dele. É um livro muito bonito também de Ezequiel. Vou ler só um pedacinho aqui, não vamos ler tudo, não vai estar ficando muito tarde. Aí depois vocês dão uma lida aí. A mais bela descrição é daqui do profeta Ezequiel, na qual ele diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim e me tirou para fora pelo Espírito do Senhor. E ela me deixou no meio de um campo que estava cheio de ossos. E ela me levou por toda a roda deles. Eram, porém, muitos em grande número, os que se viam sobre a face do campo, e todos sobremaneira secos.
Ou seja, todos os esqueletos estavam secos. Então me disse o Senhor: Filho do homem, acaso julgais tu que esses ossos possam viver? E eu lhe respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E ele me disse: vaticina, ou seja, prega, acerca desses ossos e diz-lhes, ou seja, vaticina que significa o quê? Profetiza, né? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Isto diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis aí, vou eu a introduzir em vós o Espírito, e vos vivereis, e porei sobre vossos nervos, e farei crescer carnes sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e dar-vos-ei o Espírito, e vos vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, e eu profetizei, pois, como o Senhor me tinha ordenado. Ou seja, aqui em Ezequiel ele diz, né, que Deus mandou que ele profetizasse, né, naqueles ossos secos, né, e dizendo para os ossos secos, ele gritou para os ossos secos, né, e diz para aqueles ossos secos que Deus ia revesti-los novamente de carne, e ia colocar novamente o Espírito neles, né, e eles voltariam à vida. Né. Então, o dogma da ressurreição está aqui, todo explicado. Não é invenção católica, pelo amor de Deus. Está aqui, todo no Evangelho. Não estou eu aqui para tentar abrir a cabeça de ninguém, para tentar entender isso, acreditar nisso. Né? Mas está aqui todas as explicações. Eu digo para vocês ainda, tudo que eu falei aqui, que foi, vamos supor aqui, quase 2 horas, praticamente 2 horas aqui falando. E não foi tudo que está escrito, não foi tudo. Eu poderia fazer a semana inteira lives sobre esse assunto, e até mais, sobre o mesmo assunto, e ainda não chegaria no fim. Eu poderia fazer 10 lives aqui, de 2 horas cada uma, e não falaria tudo sobre a ressurreição dos corpos. Não conseguiria falar tudo sobre a ressurreição dos corpos, que está tanto na Catena Áurea, tanto aqui nesse livro aqui, tanto no do Evangelho, tanto aqui na Suma Teológica. Tem muita coisa, então não é algo, né? Tenham fé. Então, chegamos ao finalzinho aí, né? Não sei se isso ajudou vocês em alguma coisa. Se tiver ajudado, né, graças a Deus, né? Porque me ajudou bastante e eu fico muito feliz, né, quando eu encontro as coisas assim de Deus para passar, tanto para mim quanto para vocês. Então, graças a Deus, eu sei que eu não sou lá essas maravilhas de pregador, nem sei pregar direito, mas Deus sabe o quanto é o esforço, quanto é grande para a gente tanto aprender quanto para passar para as pessoas. Então, vamos na luta, porque a luta ainda está muito grande ali pela frente, então. Ainda, né? Está muita luta ainda para nós, né? Estamos passando por diversas dificuldades aí na questão de aprendizado, né? Muitas pessoas estão com fraqueza, né? Não estão querendo aprender, não estão querendo ter o conhecimento de Deus. As pessoas não estão querendo. Quanto mais você fala, mas elas querem saber do jeito delas mesmas. Elas não trocam festas por aprendizado. Elas não trocam, elas preferem ir nas festas do que ir num encontro, né, como este. De que estar em casa num encontro como este, de aprender as coisas. Né? Não sei se é por causa de mim, não sei se é por causa de quê, mas não se pode. Tem coisas maravilhosas aqui para aprendermos. Né? Não podemos trocar festas por isso. Né? Ou seja, não podemos preferir ir nas festas do que fazer as coisas de Deus. Precisamos fazer as coisas de Deus, né? E aprender tudo isso, porque é necessário. Né? Qual de nós não fica maravilhado de saber que tudo isso será revestido novamente quando este corpo for morrer? Eu espero que... Olha que tristeza no meu braço. Você acha que eu estou feliz com isso? Eu queria rasgar isso aqui. Né? Por quê? Porque eu fiz no momento em que não entendia. Né? Não queria jamais eu sujar o meu corpo com isso. Né? Mas as fraquezas humanas nos faz a fazer essas bobagens, né? Que depois nos arrepende. E agora? Como é que eu vou tirar? Passar a faca? Né? Tem jeito. Mas vamos nos levando aí, né? O importante estarmos aí na obediência. Então, ficamos por aqui. Então, salve Maria Puríssima. Boa noite, Edna. Boa noite, Marlene. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Boa noite, Bastos, Mendes, que está ali cochilando, mas ainda fez assim. Brincando, não tá cochilando não. Estou só zoando ela.
Mas, então ficamos por aqui. Então, amanhã estaremos 7 horas da manhã com o quinto domingo depois de Pentecostes, tá bom? E assim por diante. Qualquer coisa, estou aí lá no grupo também. Então, salve Maria Puríssima, avante com Maria. Deixa eu sair esse negocinho que eu vou... É isso aí. Boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus.